eu acredito que nessa noite o Senhor os abençoará, amém? Eu não sei porquê, talvez por causa da palavra, nesse período de estudo, mas Deus tem ministrado muito no meu coração que algo tremendo vai acontecer aqui nas nossas vidas, e eu creio muito nisso, irmãos, creio muito nisso. Geralmente antes de vir para o culto, já depois de fazer a devocional pela manhã, eu costumo colocar algum louvor, passar por um período de ministração, e há um quebrantamento muito grande por causa da presença de Deus. Então eu acredito que esse mover no meu coração é de fato da parte do Senhor para nós, e que Deus vai fazer algo extraordinário em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu abrir aqui. Nós estamos falando a respeito da nossa preparação para o fim. Nós estamos nos preparando para o fim. A igreja tem se preparado para o fim. Na verdade, a partir do momento que a gente aceita Jesus, nós já aprendemos a caminhar em direção ao céu, amém? Eu digo caminhar porque a nossa salvação ela é progressiva. Aceitei Jesus, estou salvo, amém, mas você precisa agora sustentar durante o tempo, durante a sua vida, ao longo da sua vida, você precisa sustentar a sua salvação. Para quando Jesus vier te arrebatar, você de fato suba aos céus, neste primeiro momento do arrebatamento. Então nós estamos nos preparando para o fim, também com essa série de palavras que o Senhor tem trazido a nós. Nós vamos ler nessa noite o texto de 2 aos Tessalonicenses. Se você quiser abrir a Bíblia ou não, vai estar ali no telão. Capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4 e depois o versículo 7. Depois vamos pular para o texto auxiliar, que é Mateus 24, e você vai acompanhando conosco. O texto diz assim: ora, irmãos, rogo a vocês pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como que de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Versículo 7. Quanto à obra que este homem da rebelião e do inferno fará quando vier, ele já está em marcha, porém ele mesmo não virá, enquanto aquele que o está retendo não se afastar do caminho. Mateus 24 diz assim: quando Jesus estava deixando a área do templo, seus discípulos vieram e queriam levá-lo para dar uma volta pelas construções do próprio templo. Porém ele lhes disse: todos estes edifícios serão derrubados, e não será deixada nenhuma pedra em cima da outra. Quando é que vai acontecer isso? Perguntaram-lhe os discípulos mais tarde, quando ele se sentou nas encostas dos montes das oliveiras. Que acontecimentos marcarão a sua volta e o fim do mundo? Jesus disse-lhes: não deixem que ninguém engane vocês, porque muitos virão dizendo que são Messias. Quando Jesus tem essa fala dizendo muitos virão dizendo que são Messias, não está falando propriamente dito. Jesus não está dizendo propriamente, estão dizendo que Jesus está chegando, não é isso, nós entendemos isso até agora, mas quando Jesus disse, muitos virão dizendo que são Messias, Jesus está dizendo assim, olha, as pessoas virão dizendo que são o Salvador do mundo, que vai trazer paz, que vai trazer libertação, que vai trazer a solução para os problemas. Você entende o que eu quero dizer? Você que tem acompanhado essa série de mensagens, você que não entende, vai entender no decorrer da mensagem. Porque querem desviar a muitas pessoas. Versículo 6. Quando vocês ouvirem de guerras que começam, isso não é sinal da minha volta. Elas devem vir, mas ainda não é o fim. As nações e os reinos da terra se levantarão uns contra os outros. Haverá fome e terremotos em muitos lugares. Mas tudo isso será apenas o princípio dos horrores futuros. Versículo 12. O pecado anda solto por toda parte
e esfriará o amor de muitos. Pode se sentar no seu lugar, por gentileza, e fique muito atento àquilo que Deus quer falar com você. Eu acredito que não só a nós, mas nesse tempo Deus tem nos dado, nesses últimos dias, na verdade, esses últimos dias da igreja na terra, Deus ele tem nos dado a oportunidade de um despertamento para nós sairmos da apatia, para nós sairmos da indiferença. Porque apatia? Às vezes as pessoas vêm para a igreja, ouvem falar de tantas coisas, tem tantas informações, mas engavetam essas informações, levam para casa e guardam em algum lugar essas informações e não utilizam essas informações que são trazidas a nós. Então, nesses últimos dias da igreja sobre a terra, Deus tem nos dado a oportunidade desse despertamento, para nós sairmos dessa indiferença quanto a tudo que tem acontecido nesse tempo, apontando para a vinda de Jesus. É muito claro, irmãos, é notório que o ser humano está cada vez mais vivendo um nível de bestialidade. Por quê? Porque o ser humano tem normalizado o pecado. Ouvir a respeito de atrocidades hoje não causam tanto impacto quanto causava antigamente. E eu quero que você acredite numa coisa, que você ouça uma coisa e que você fique alerta. Nesse texto que nós lemos, esse texto auxiliar de Mateus 24, queridos, a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. Nós estamos vivendo um tempo em que o amor das pessoas já se esfriou. Nós estamos vivendo em um tempo em que a apostasia, que diz nesse texto que nós lemos, já está acontecendo. O abandono da fé já está acontecendo nesse tempo. E não só nesse tempo, já vem decorrendo de alguns tempos atrás. Então fique atento a essas coisas. A palavra de Deus ela já está se cumprindo algumas gerações para trás e está chegando a nós com uma força muito violenta. Por isso a palavra de Deus tem trazido despertamento para nós esse tempo. No livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 14, o apóstolo Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Este texto não está falando se levantar dentre os mortos literais, mas está falando de se levantar dentre os mortos espirituais. O apóstolo Paulo está falando para a igreja. O apóstolo Paulo não está falando aqui para as pessoas que estão lá fora, que já estão mortos espiritualmente e que precisam ouvir esse evangelho. Mas esse texto é para nós cristãos, nós que conhecemos a palavra. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ou seja, se você tiver um despertamento com esta palavra, o Senhor te dará entendimento dela, para que você saia da posição que você está. Enquanto nós, como igreja do Senhor, como entendedores dessa palavra, enquanto nós não evidenciarmos a gravidade do que tem acontecido nesse mundo, do que tem acontecido à nossa volta, do que nós estamos vivendo, nós não vamos mudar o nosso posicionamento. Nós vamos olhar para o lado e vamos cobrar das pessoas. Nós vamos esperar que as pessoas mudem. Nós vamos esperar que a nossa família mude. Nós vamos ficar nesse mesmo posicionamento. Então nós precisamos evidenciar a gravidade de tudo que tem acontecido na nossa volta. Esses dias eu ouvi uma notícia terrível demais, e eu gosto de trazer essas notícias porque eu sei que você acompanha redes sociais e você vê essas coisas também. E nós não podemos estar indiferentes a essas coisas que têm acontecido, a essas tragédias que têm acontecido. E nessa notícia, eu acredito que aconteceu há 3 dias atrás, está bem fresquinha. Uma adolescente de 14 anos se revoltou com seus pais e matou seu pai primeiro, deu um tiro no pai, depois matou a mãe. O irmãozinho de 3 anos chorou, ele matou também o irmãozinho de 3 anos e jogou os 3 dentro de uma cisterna que tinha dentro de casa. Um menino de boa família, não tinha nenhum antecedente, não tinha amizades fora, era uma família bem estruturada.
E a reportagem disse que ele ainda jogou a mãe. Quando ele joga a mãe nessa cisterna, a mãe ainda estava viva. E todos procurando, ele, meus pais saíram, foram levar meu irmão no médico, e procurando até que a polícia chega. E já estavam em estado de decomposição, porque os pais não deixaram ele fazer uma viagem para se encontrar com alguém, uma criança de 14 anos. E ele disse, quando foi interrogado pela justiça, ele disse: eu faria tudo de novo. Isso é trágico, irmãos. Isso não pode passar desapercebido a nós. Isso tem que incomodar o nosso coração. Esse tipo de notícia tem que doer em nós. Por quê? Eu queria que você pensasse nisso. Por que essas coisas têm que chamar a nossa atenção? Por que essas coisas têm que tirar o nosso sono? Aconteceu longe de mim. Mas presta atenção numa coisa. E se isso acontecesse dentro da sua casa? E se de repente nós tivéssemos que consolar você porque um sobrinho seu, porque um parente seu fez essa atrocidade dentro da sua família? Pensa aí. E eu queria que você pensasse em mais uma coisa. Nós estamos provavelmente às portas da Terceira Guerra Mundial. Outra tragédia que está muito iminente, que provavelmente vai acontecer. E se nós vivermos de fato nessa geração a Terceira Guerra Mundial? Eu queria que você que tem mais de 18 anos ficasse de pé. Homens, mais de 18, fique de pé, por gentileza. Benjamin, sente-se em nome de Jesus. Todos vocês seriam convocados para a Terceira Guerra Mundial. Eu acredito que o único aqui que fica treinando de vez em quando no Airsoft é o Wesley, que ele posta algumas coisas. O resto, o que vocês vão fazer na guerra? Pode se sentar, por gentileza. Eu falei assim: Heitor, meu filho, você jurou bandeira. E se você tiver que ir para a guerra? Você já pensou, irmãos? Já pensou se o pastor é convocado para a guerra? E o pior é que lá em casa, a Melissa, ela serviu, ela foi enfermeira por um tempo. Melissa também seria convocada para a guerra, para servir cuidando dos feridos. Eu quero que você entenda que quando a tragédia é na casa de alguém, passa meio que desapercebido. Mas quando isso atinge a nossa casa, se nós não evidenciarmos, irmãos, a gravidade desses acontecimentos, nós não vamos mudar o nosso posicionamento. Nós vamos permanecer da mesma maneira, com a mesma visão. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A Bíblia Viva, que tem uma tradução mais atual, diz assim: Satanás, o Deus deste mundo pecaminoso, o fez cego, incapaz de ver a glória do evangelho que está brilhando sobre ele, ou de compreender a mensagem maravilhosa que pregamos acerca da glória de Cristo, que é Deus. Irmãos, enquanto Deus está executando o seu propósito, porque em todo tempo Deus está executando o seu propósito, em todo tempo Deus está olhando para essa terra, Deus está olhando para as nossas vidas, Ele está olhando para as tragédias. Não é vontade de Deus que isso aconteça, mas é permissão, porque o próprio homem tem cavado essas coisas. Enquanto tudo isso está acontecendo, Deus não está dormindo, Deus está executando o seu propósito. Diga: enquanto as tragédias acontecem. Mais uma vez. Mais uma vez. Diga: Deus está executando o seu propósito. Nós precisamos crer nisso. Deus, Ele sai do posicionamento que Ele está e Ele se importa com o que tem acontecido nesse mundo. Ele não está alheio a tudo que está acontecendo nesse mundo. Deus está executando o seu propósito, e como nós temos falado bastante sobre isso,
como que Deus tem executado o seu propósito, e é de uma forma muito visível. Não tem como nós dissermos assim: olha, eu não tenho visto a mão de Deus, eu não tenho visto Deus trabalhar, porque Deus tem trazido entendimento a nós, a respeito daquilo que Ele está fazendo nesse tempo, a respeito dos propósitos dEle, da execução dos propósitos dEle nesse tempo. Enquanto tudo isso está acontecendo, Deus está executando o seu propósito como uma das formas, movendo a política mundial como um meio para um fim, como um meio para justamente cumprir o propósito dele aqui nessa terra. Enquanto tudo está acontecendo e Deus está executando o seu propósito, movendo o meio político, e você vai entender por quê, como um meio para um fim, os crentes não querem falar sobre isso. As pessoas não querem tocar nesse assunto. É desagradável misturar política e religião. É desagradável. Eu já dei vários exemplos que Deus claramente, em toda a Bíblia, Deus misturou política e religião. E a forma de Deus executar os seus propósitos é justamente por meio, através da política. E nós não queremos falar sobre isso. Nós não queremos tocar nesse assunto, porque é um incômodo. As pessoas preferem se manter descrentes quanto a isso, em relação à política, em relação a esse assunto. E descrente quer dizer justamente o que nós acabamos de ler. Descrente quer dizer duvidar de algo. Eu estou ouvindo falar, eu dei exemplos que Deus mistura política e religião. Nós falamos sobre o rei Davi. Nós falamos sobre José no Egito, que foi levantado como governador. Se você não sabe, um rei, para ele se aliançar com outros países, para fazer o seu reinado ficar mais rico e mais poderoso, ele casava como forma de política, ele se aliançava e se casava com princesas de outros países. Então Deus sempre, em toda a história, para mover o seu propósito, para executar o seu propósito, Deus sempre misturou política e religião. Mas os crentes se tornam descrentes, como disse a palavra, porque não querem falar sobre isso. Descrente é duvidar de algo. E em todo tempo, Satanás, ele sabe exatamente como agir. O que ele faz? Ele tenta imitar os propósitos de Deus. Ele tenta imitar aquilo que Deus faz para confundir a nossa mente, para confundir a mente do homem. O diabo usa sempre os mesmos meios que Deus usa para atrapalhar a obra de Deus, para atrapalhar o propósito de Deus e para causar confusão na mente das pessoas. Por isso que geralmente as pessoas não querem ouvir falar sobre política, misturar, falar no altar sobre política, perder um culto de domingo. Eu podia estar ouvindo falar sobre bênção de Deus, sobre milagre de Deus. Eu estou ouvindo falar sobre política como um propósito de Deus para mudar uma nação e para mudar o curso desse mundo. Mas é exatamente isso que Deus faz. Enquanto Deus está movendo o reino político, Deus está executando o seu propósito. Mas os descrentes estão se tornando céticos, não querem ouvir falar sobre isso, não querem saber que a política tem sido usada como um instrumento de Deus, mas justamente porque o diabo pega e age, ele começa a imitar as coisas de Deus, transformando isso como se fosse algo impróprio para ser dito entre nós cristãos, para ser dito no altar de Deus. Enquanto nós nos mantemos com os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento fechado, o inimigo ele vai ganhando terreno, nos enganando e ganhando terreno justamente para usar a política contra nós, nos tornando descrentes, cegando o entendimento do incrédulo, daquele que não crê, que não acredita que Deus usa a política como um meio para um fim, para usar a nosso favor. Atos capítulo 17, versículo 26 diz: e de um só sangue fez toda a geração dos homens Deus, claro, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. A Bíblia Viva de novo.
Ele criou, partindo de um só homem, Adão, todas as pessoas do mundo e espalhou as nações pela face da terra. Ele determinou previamente qual delas se levantará, qual dessas nações vão se levantar e qual cairia, e quando cairia, e determinou as fronteiras das nações. O que eu quero que você entenda com esse texto, em nome de Jesus? Você vai sair com seu entendimento mais aberto, com seus olhos mais abertos. O inimigo não vai poder cegar o seu entendimento, porque você está aprendendo a palavra. Esse texto é muito claro. Está dizendo que Deus determinou o tempo e o lugar de cada nação, mostrando que Ele tem total domínio, mostrando que Ele tem controle sobre toda a história, e não só sobre toda a história, mas sobre toda a geografia. Então Deus levanta reinos, Deus estabelece reinos, Deus derruba reinos, porque Ele tem o total domínio e soberania sobre todas as nações da terra. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Queridos, Deus organizou toda a situação política, usando nações, impérios, para trabalhar a nosso favor, para trabalhar a favor do povo dele, para cumprir exatamente, determinando esses propósitos aqui na terra. Deus usou toda essa organização política, Ele usou o Império Romano, e eu quero repetir isso aqui. Deus usou o Império Romano com um propósito. Qual o propósito? Cumprir as profecias. Primeiro, Ele estabeleceu o Evangelho através do Império Romano. Como que Deus estabeleceu o Evangelho? Através do Império Romano. Porque via Império Romano, Jesus nasceu e Jesus também morreu, foi crucificado. O único império que matava pessoas com esse sacrifício da cruz era o Império Romano. Então Jesus tinha que nascer exatamente dentro do Império Romano. Por isso Deus usou toda a situação política do Império Romano para cumprir o seu propósito, para que as profecias se cumprissem naquele tempo. Deus usou também o Império Romano para espalhar o Evangelho, como unificando a língua grega. Antes se falavam línguas espalhadas, falei sobre a Torre de Babel, mas a partir do Império Romano, o grego começou a ser usado nos países e nas cidades que o Império Romano ia conquistando, ia-se também ensinando a língua grega. Isso fazendo com que o Evangelho fosse passado também para os gentios, para que o Evangelho não ficasse só nos judeus, mas fosse além e chegasse até nós, os gentios. Deus usou o Império Romano, que era inteiramente político, para pavimentar o caminho, para que o Evangelho se espalhasse para o mundo. Enquanto eu bebo água, você pode dar glória a Deus. Você entende isso, queridos? E Deus não usou só o Império Romano. Deus usou também a Alemanha para apoiar a reforma protestante de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um monge, e além de monge, ele era um teólogo. E ele levantou essa reforma protestante porque ele não concordava com os ritos, com as regras da Igreja Católica. Então ele começou a ler a Bíblia no seu quarto, lá bem retirado, e ele começou a aprender sobre os evangelhos. Então ele se levanta contra ele, e Deus usou a Alemanha justamente para apoiar essa reforma protestante, rompendo com o regime da Igreja Católica. Naquele tempo eles estavam vivendo uma era chamada Era das Trevas, e essa era durou aproximadamente 1000 anos. Imagina, sabe como eles tiravam o pecado das pessoas? E Martinho Lutero não concordava com isso. Eles surravam as pessoas, eles jogavam as pessoas em poços, em solitárias, eles até matavam as pessoas. E esse regime, ou essa era das trevas, durou por 1000 anos. Aquilo que a Igreja Católica determinava era lei absoluta, estivesse dentro da Bíblia ou não, era lei absoluta. Então Martinho Lutero
como monge, como teólogo, ele dava aula de teologia, ele começa a estudar a Bíblia, ele começa a aprender a verdade, então ele se levanta e faz a reforma protestante, e Deus usa a Alemanha. Então esse tempo da Era das Trevas da Igreja Católica durou cerca de 1000 anos, de 500 a 1500 depois de Cristo. A Igreja Católica era considerada a única igreja universal, e católico no grego significa, católica no grego significa justamente isso, universal. Interessante, né? E eles não toleravam protestos, eles não aceitavam que as pessoas protestassem contra a igreja. Então, durante esses séculos da Era das Trevas, durante os séculos que se seguiram desses 1000 anos, a Igreja Católica matou mais cristãos do que todo o Império Romano havia matado. Então Deus nós temos aprendido que Deus vem usando a política a favor do seu povo para a propagação do seu evangelho. Deus organizou toda a situação política mundial e usou também a Grã-Bretanha, e você vai se lembrar disso. Através da Grã-Bretanha, o evangelho foi espalhado pelo mundo inteiro. De 1904 a 1905, no país de Gales, aconteceu um dos maiores avivamentos da história. Imagina, em menos de 1 ano, toda aquela cidade mudou, aquela cidade foi completamente transformada. Por causa desse avivamento, mais de 1000 pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E essas boas novas, essas boas notícias começaram a se espalhar. Imagina, nós estamos aqui orando ao Senhor, traz crescimento à igreja, Senhor, que as pessoas se convertam, que as pessoas possam ir para o céu junto com a gente, que as pessoas ouçam o evangelho, aceitem o evangelho, e de repente, até nesse final de ano, nós temos ainda 6 meses para acabar o ano, as pessoas começarem a vir em massa, e a gente vai ter que falar assim, gente, não cabe mais, nós estamos fazendo 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, 5 cultos, o que nós vamos fazer? A igreja está super lotada em todas essas reuniões, dê um glória a Deus em nome de Jesus. E de repente a Serra começa a ouvir sobre essa transformação em Nova Almeida. De repente Vitória começa a ouvir e as pessoas ficam, meu Deus, quem está fazendo isso? É Jesus. E as pessoas começam então a se converter ao evangelho. Foi isso que aconteceu justamente aqui no país de Gales. Dentro de 1 ano, mais de 100.000 pessoas se rendendo ao Senhor. Então as boas novas se espalharam e o mundo inteiro começou a ouvir o evangelho começou a se tornar conhecido. Deus usando a política, o meio político a nosso favor, a favor da propagação do seu evangelho. Deus organizou toda essa situação política mundial, não só o que vem acontecendo no decorrer dos anos, também o que tem acontecido nesses dias. Deus tem usado todo esse mover político para tornar esses países em que o evangelho tem sido pregado, em que o evangelho tem sido propagado, Deus tem usado todos esses países, os tornando como países democráticos. Quando nós falamos sobre democracia, você ouve muito falar sobre isso. Nós somos de um país democrático. Quando você ouve falar sobre democracia, talvez você não entenda, mas nessa noite você vai entender. Deus é a favor do país democrático. E você vai entender por que Deus é a favor de um país sendo um país democrático. Quando nós falamos de democracia, nós estamos falando de liberdade para falar daquilo que nós acreditamos. Isso que um país democrático nos dá, o direito de liberdade para falar aquilo que nós acreditamos. E isso preserva também o direito de nós falarmos da Bíblia livremente. Olha como nós somos abençoados. Nós ainda temos o privilégio de falar do Senhor. Nós temos privilégio de vir aos cultos, ouvir o Evangelho. Nós temos privilégio de ouvir o Evangelho nas redes sociais. Nós vivemos ainda em um país livre, em um país democrático. E todos esses países que eu acabei de citar, Deus os fez democrático porque a palavra de Deus precisava ser livremente falada, livremente espalhada a todas as nações a partir desses países. Deus é a favor da democracia porque Deus é um Deus democrático. Diga, Deus é um Deus democrático.
Sabe por quê? Porque Deus te deu o direito de escolha. Deus não te obrigou a vir à igreja. Deus não te obriga a aceitá-lo como Senhor da sua vida. Deus não te obriga a ouvir o Evangelho. Você deve se lembrar lá no Éden, quando Adão foi colocado lá, o primeiro homem foi criado e colocado no Éden. O Senhor colocou 2 árvores no jardim. Ele disse: árvore do conhecimento do bem e do mal e árvore da vida. Você está num jardim, com as minhas palavras, democrático, Adão. Você pode escolher, você tem direito de escolha, entende? Por isso, o nosso Deus é um Deus democrático. Ele nos dá direito de escolha. Adão pode escolher se ele queria pecar ou não. Você tem direito de escolha, irmão. Se você ouvir essa palavra e ainda assim não quiser um relacionamento mais íntimo com Jesus, se você ouvir essa palavra e continuar uma vida de pecado, é problema seu, porque Deus é um Deus democrático. Ele te dá o direito de escolha. Ele nunca vai impor nada a você. Deus é um Deus democrático. Deus usa a liberdade para tratar com o seu povo, e do contrário, o diabo, ele é contra a democracia. Aprenda isso. Ele é contra a democracia. Enquanto Deus nos liberta, nos dá liberdade para tomarmos as nossas decisões, o diabo, ele nos aprisiona. Então ele é contra a democracia que Deus instituiu, e claramente eu posso te falar isso usando esse texto lá de Gênesis, se você quiser ler todo ele em casa. O firme propósito de Deus continua ainda nos dias de hoje, para que os seus planos se cumpram. Como eu disse, tudo o que nós estamos vendo, toda a movimentação que tem acontecido nesses dias, as guerras que nós temos presenciado, tudo que tem acontecido no mundo político é o mover de Deus para que os planos dele se cumpram. Nós podemos também fazer uma escolha: ou nós somos espirituais ou nós não somos espirituais. Nós podemos entender pela palavra de Deus que todo esse mover é um mover de Deus, ou nós podemos ouvir essa palavra e falar: não, eu não concordo com a Bíblia, eu não concordo que Deus tenha usado a política a favor do seu povo para propagar o seu evangelho, para cumprir o seu propósito. Mas nós, como espirituais, nós acreditamos que o propósito de Deus continua se cumprindo nesse tempo. Os planos de Deus continuam se cumprindo, se concretizando através de todo esse mover espiritual. É fato que nós estamos em guerra. Nós ouvimos falar de guerras e rumores de guerras, como disse a palavra. Israel está em guerra contra o Irã, mas nós também estamos em guerra. Se você não sabe, o mundo inteiro está em guerra, porque Deus está movendo o reino político a favor do seu povo para cumprir o seu propósito. Israel é o povo de Deus. Se o povo de Deus está em guerra, nós estamos em guerra. A Bíblia fala que o povo de Deus é um só, nós fazemos parte de um corpo. Não importa se os judeus ainda não aceitaram Jesus como Messias, como Salvador, eles vão ter um tempo para isso dentro da grande tribulação. A Bíblia fala sobre os remanescentes, está falando sobre os israelitas que não se renderam a Jesus nesse tempo, que não foram arrebatados quando chegar o arrebatamento. Então eles vão ter essa outra oportunidade na grande tribulação, mas eles fazem parte de uma promessa de Deus. Eles são o povo de Deus instituídos nessa terra. Pelo fato deles não terem aceitado Jesus como Messias, e glória a Deus por esse tempo, nós estamos aqui. O evangelho saiu dos judeus e chegou até a nós. O evangelho foi além dos judeus e chegou até a nós, que éramos gentios. Hoje nós somos judeus pela fé. Se você crê, diga amém. Amém. Então é fato, se Israel está em guerra, nós também estamos em guerra. E nós estamos, como eu disse, às portas da terceira guerra mundial. E Deus, mais uma vez, cumprindo o seu propósito, Ele aliançou ao povo dele para cuidar do seu povo. E é isso que Deus faz conosco. Quando nós estamos vivendo em tempos de crise, quando nós estamos vivendo em dificuldades, estamos de fato em santidade, andando em temor ao Senhor, Deus move o mundo inteiro a nosso favor. Deus move as maiores potências a nosso favor. E é justamente isso que Ele fez com a nação de Israel.
Deus levantou e aliançou os Estados Unidos para mais uma vez se lutar a favor do povo de Israel, que é o povo de Deus. E quando os Estados Unidos atacou o Irã, as bases de urânio lá do Irã, um alerta foi acionado. Não só um alerta físico, mas também um alerta espiritual. Por isso eu disse, nós estamos em guerra. Esse ataque lá, nas bases de urânio, onde o Irã estava construindo, preparando, enriquecendo o urânio, para preparar bombas nucleares, Israel também estava forçando aquele povo a promover a paz. E olha que interessante o que diz Mateus 24, versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras. Jesus estava falando isso lá com os discípulos, quando eles perguntaram assim, Senhor, quando nós vamos saber que o Senhor vai voltar, que o mundo vai acabar, quando nós vamos saber? Aí aqui no versículo 24, Jesus diz, capítulo 24, 6, Jesus diz, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. A gente já ouviu falar disso há muito tempo, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Ou seja, enquanto nós estamos ouvindo falar de guerra, ainda não é o fim. Pode ficar de uma certa forma tranquilo, mas quando houver paz, aí será o fim. E os Estados Unidos têm entrado justamente para isso, para promover a paz. A força, ele está tentando promover a paz entre esses dois países. Então as guerras não são o maior alerta da volta de Jesus. Tá acontecendo guerras, beleza, vamos orar, vamos nos incomodar, vamos sair do nosso lugar, isso tem que gerar incômodo no nosso coração. Eu não posso estar lá, mas vamos pelo menos orar pela nação de Israel. Mas quando nós ouvimos falar de paz, esse será o maior alerta a respeito da volta de Jesus. Amém? Nós estamos claramente vivendo diante de um mover espiritual, e nós sabemos pela palavra de Deus que essa guerra é uma guerra espiritual. Deus continua usando a política para cumprir o seu propósito. Eu vou repetir isso até que você guarde isso na sua alma, inculque isso na sua cabeça e que fique no seu coração. Deus está usando a política para cumprir o seu propósito. Nada nessa terra acontece por acaso. Tudo que acontece aqui está debaixo da permissão e da soberania de Deus. O que é que eu quero que você entenda com isso, falando sobre essa guerra? O Irã, nós falamos semana passada que o Irã vem de uma descendência lá da Babilônia. O rei Nabucodonosor, ele conquistou nações, muitas nações, e ele começou a se achar mais do que Deus, que ele era poderoso, que ele era forte. E a Bíblia diz claramente que Deus usou para conquistar aquelas nações para um propósito, até mesmo para destruir o povo naquela época, as cidades, os muros, o templo de Jerusalém, para que o povo fosse tratado por Deus naquele tempo por causa da desobediência. Então o Irã vem dessa descendência lá da Babilônia, ou seja, o Irã que nós vemos hoje é a Babilônia do passado. E o mesmo objetivo que a Babilônia tinha, o Irã tem nos dias de hoje. Por isso, quando nós ouvimos falar, os líderes de Israel falaram, olha, essa guerra não é nossa, apenas nós estamos lutando a favor do mundo inteiro. Essa guerra vai, a nossa vitória vai beneficiar o mundo inteiro. Por quê? O mesmo objetivo que o Irã tem é o que a Babilônia tinha no passado: destruir o povo de Deus, destruir Israel por completo e governar o mundo inteiro. Esse é o propósito do Irã: governar o mundo inteiro. Como? A maior tática deles é o terrorismo. Por isso, de quando em quando você vê alguma atrocidade acontecendo em algum lugar. Um homem-bomba destruiu um café que tinha não sei quantas pessoas, crianças, jovens, eles não estão nem aí. Eles querem conquistar o mundo inteiro. E também, eles são inimigos declarados de Israel, do povo de Deus. Eles dizem, nós vamos destruir Israel. Não sabem eles que Israel é a menina dos olhos de Deus, assim como nós, assim como o povo do Senhor.
Israel está debaixo de uma promessa, e nós sabemos, cantamos sobre isso, Deus é fiel em todo o tempo. Se Deus nos promete, Ele vai cumprir. Não importam as gerações, não importa o tempo, Deus vai cumprir. E se Deus disse que daria a Israel aquela terra por herança, então é do povo de Deus. E ai daquele que se levanta contra a nação de Israel, ai daquele que se levanta contra o povo de Deus. Toda a movimentação de Israel é tão importante, é um país tão pequenininho, e é um povo tão importante, é um povo tão poderoso em Deus, irmãos. Se a gente for olhar a geografia de Israel, se a gente for olhar a estrutura de Israel, a gente fica assim, meu Deus, é só o Senhor mesmo. Como eu disse semana passada, uma formiga lutando com vários elefantes, porque é tão pequenininho diante do Irã. E de repente Deus vai dando vitória sobre vitória, é assim que Deus nos leva, viver de fé em fé, de glória em glória, e Deus tem feito isso com o seu povo, com a nação de Israel. Então por isso, tudo que acontece em Israel, essa guerra que tem acontecido, está movendo todo o cenário político, assim como um tabuleiro de xadrez, as pessoas ficam olhando para ver qual vai ser o próximo passo da nação de Israel. E todos os inimigos de Israel, todos os governantes do mundo, das maiores potências, tirando os Estados Unidos, que é a favor do povo de Deus, todos os governantes do mundo que são inimigos de Israel, presta atenção numa coisa, se você quiser você pode pesquisar, estudar e discutir comigo depois, todos os governantes do mundo que são inimigos da nação de Israel, são ditadores. Lembra? Deus é um Deus democrático. Todas as nações, todos os líderes, governantes de nações que são inimigos declarados de Israel, do povo de Deus, são ditadores ou estão a caminho da ditadura. E ditadura é o contrário daquilo que Deus estabeleceu, é o contrário da democracia. Todos esses governantes estão olhando para a movimentação de Israel. E quem está segurando a terceira guerra mundial? Deus. Deus tem um propósito sobre o povo dele, aqui nessa terra. Deus movimenta, Deus faz, Deus age, Deus move da forma que Ele quiser. Ele estabelece, mas Ele também derruba. Eu quero te lembrar nessa noite que o maior meio para conduzir um povo ao sucesso ou ao fracasso é através da política e da religião. O maior meio para conduzir uma nação ao sucesso ou ao fracasso é por meio, através da política e da religião. Existem vários países que têm vivido nesse regime da ditadura. O regime da ditadura, ele oprime o povo, ele escraviza o povo. Isso não pode ser a favor de Deus. Deus não pode ser a favor dessas coisas. A Bíblia é contra essas coisas. Deus nos chamou à liberdade nele. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque Deus é um Deus democrático, irmãos. Então a ditadura, ela aprisiona as pessoas, ela escraviza as pessoas. E quem vive em um país que está debaixo de ditadura, vive em miséria. Ditadura. Na ditadura, a opinião popular, eu coloquei isso aqui, é controlada, ou seja, é limitada, a opinião das pessoas é limitada, ou de repente nem existe, dependendo do nível, do grau de ditadura que aquele país está vivendo. Em uma ditadura, o plano final é implantar um partido único, sem votos e sem concorrentes. Na ditadura, o poder político é concentrado nas mãos de uma só pessoa ou de um grupo pequeno. Eu coloquei alguns exemplos de países que são inimigos, todos inimigos de Israel, todos inimigos do povo de Deus, e aquele que é inimigo do povo de Deus também é inimigo de Deus. Esses países, Venezuela, Colômbia, que são países ditatoriais, Cuba, Rússia, a China é um país ditatorial. Na China o governo diz que todo o poder pertence ao povo, mas na realidade
é o Partido Comunista Chinês, que exerce toda a liderança sobre o povo, oprimindo o povo. Mas um dos maiores ditadores, um dos maiores países que vive a ditadura, você deve saber, é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte também é inimiga do povo de Deus, também é inimiga de Israel. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, é líder supremo do país. Não existe outro governante para disputar com ele nas urnas. Esse líder político, presidente da Coreia do Norte, ele vem da terceira geração de ditadores. Primeiro começou com seu avô, depois veio seu pai e atualmente é ele. Nós precisamos urgentemente nos incomodar com a situação da Coreia do Norte. Precisamos orar pela Coreia do Norte, que vive debaixo de um regime terrível de ditadura. Esse líder, esse presidente do país, da Coreia do Norte, Kim Jong-un, ele lidera o Partido dos Trabalhadores da Coreia, o único partido legal no país. Os norte-coreanos vivem um regime de ditadura e eles são privados da verdade. Os meios de comunicação, os celulares, são totalmente controlados pelo governo. Eu achei interessante essa foto. Você já imaginou? A cada 5 segundos, você está vendo um celular. Eu vou dar uma ligada para ele e perguntar como que faz isso, porque é bom a gente monitorar de vez em quando, né? Só o Heitor tem celular lá em casa, mas a mamãe acredita em você, tá, filho? Mamãe confia. Interessante, mas não debaixo da ditadura. Olha só, a cada 5 segundos, todos os cidadãos da Coreia do Norte, a cada 5 segundos é tirado um print do celular e é mandado para o governo. Então as pessoas são aprisionadas, não têm liberdade lá na Coreia do Norte. A cada 5 segundos, os meios de comunicação, como celulares, são printados e mandados pelo governo. É feita nas mídias, nas redes sociais, uma doutrinação, ou seja, não é permitido críticas, não é permitido questionamentos contra o governo. Quem for contra o governo da Coreia do Norte é morto ou é preso, ou é mandado para as minas de pedra ou as minas de carvão e ficam ali o resto das suas vidas. Num país que tem ditadura como a Coreia do Norte, o cristianismo é proibido. Alguém que se declara cristão lá é sentenciado à morte. Há pouco tempo eu vi uma reportagem que uma professora, ela notou o comportamento de uma criança, ela tinha por volta de 8 a 9 anos, notou o comportamento estranho. E ela começou a fomentar e a pesquisar e a interrogar aquela criança com muito jeito. E ela disse: tia, a mamãe tem uma Bíblia em casa. O que a professora fez? Passou para os líderes do governo. Eles foram lá, pegaram toda a família, o pai, a mãe, os irmãos, inclusive essa criança, e toda a família foi fuzilada em praça pública para servir de exemplo. É assim que age um país que vive debaixo de ditadura. Mas deixa eu abrir aspas para eu falar uma coisa muito séria e muito importante para nós. O nosso país, o nosso Brasil, declarou publicamente ser inimigo de Israel. A nossa nação brasileira, que nós amamos, que nós oramos, está a caminho de viver uma ditadura. Primeiro, como eu disse, a nossa nação é inimiga de Israel, é inimiga do povo de Deus. Quem se faz inimigo do povo de Deus se torna inimigo de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Segundo, você deve ter visto, você deve ter ouvido, você deve ter assistido às regulamentações das redes sociais que foi implantada pelo governo. Agora o governo controla parte, por enquanto parte, por isso que está a caminho de uma ditadura. O governo controla parte dessas mídias, dessas redes sociais. Não se assuste se daqui a um tempo o seu celular começar a printar a tela de 5 em 5 segundos e enviar para o governo. Qualquer notícia que é contra
o nosso governo será excluída. Vamos fechar aspas. Por que nós precisamos falar de política, irmãos? Porque o anticristo virá. Aqueles que ficarem, aqueles que não forem arrebatados, nós falamos sobre o pré-tribulacionismo, precisamos falar sobre o mesotribulacionismo, precisamos falar sobre o pós-tribulacionismo. Eu acredito no pré-tribulacionismo. Eu quero subir antes da tribulação começar, antes dos 7 anos de tribulação começar. Mas o anticristo virá nesse tempo de tribulação. Então nós precisamos falar sobre política, porque o anticristo que vai chegar e implantar nessa terra a tribulação será um homem com grande poder e total domínio político. Entenda, o regime que o anticristo vai implantar nessa terra será exatamente um regime de ditadura. Em Gênesis capítulo 1, para nós finalizarmos, Deus disse assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Olha que impressionante. O nosso Deus democrático dizendo para o homem: domine, tenha domínio sobre os peixes, sobre os animais, sobre as aves. Mas Deus não disse para o homem, o nosso Deus, que é um Deus democrático, Ele não disse para o homem: domine sobre outro ser humano. Deus não disse isso, porque Deus nos dá liberdade de escolha. Ou seja, viver debaixo de ditadura é contra a vontade de Deus, porque o nosso Deus é um Deus democrático. Amém, irmãos? Então que você possa entender de fato nesse tempo, como o caminho está sendo preparado para a chegada do anticristo. E as coisas estão sendo aceleradas por causa dos acontecimentos dos últimos dias. Se coloque de pé no seu lugar, por gentileza. Por isso a necessidade que nós temos urgentemente de nos preparar para o tempo do fim. Você entendeu? Diga amém. Se você não concorda, não diga nada. Estude a Bíblia, ore, pesquise, que Deus vai falar ao seu coração. Que o Senhor possa de fato ter trazido entendimento a nós a respeito de todo o mover dele. Tudo que Deus faz tem um plano, tudo que Deus faz tem um propósito, e o propósito dele é abençoar a sua vida, é abençoar a sua casa. Deus sempre tem o melhor para nós. Nós sempre lemos e falamos e oramos Romanos 12, 2, que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Nós não entendemos muita coisa, mas o pouco que nós já conseguimos entender sobre esse meio político que Deus tem movido a favor do seu povo. Por isso é tão importante as nossas escolhas. Por isso é tão importante examinar a Bíblia, entender a Bíblia e falar: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Em tudo nós precisamos consultar a Deus, principalmente nas nossas escolhas. Nós não podemos ser aquele que vai preparar o caminho mais rápido e mais fácil para a chegada do anticristo com as nossas escolhas erradas. Amém, queridos? Aleluia. Feche os seus olhos por um instante. Eu quero orar por você. Vai falando com o Senhor. Deus, como é importante estar na tua presença. Como é maravilhoso ouvir a tua palavra, Senhor. Deus querido, como eu posso sentir o Senhor aqui nesse lugar, movendo, falando conosco. Se o Senhor tem trazido esse entendimento a nós a respeito dessa palavra, porque o Senhor tem um propósito. O Senhor tem um propósito não só em nós, mas o Senhor tem um propósito através de nós. Nós sabemos que esse mundo ainda tem luz, porque a igreja que é luz está aqui. Mas o dia que a igreja do Senhor for tirada, meu Deus, quão grandes trevas haverá neste mundo, Pai. O povo, as pessoas ainda têm oportunidade,
porque nós somos, meu Deus querido, o referencial do Senhor nessa terra. O Senhor tem falado, meu Deus, através de nós, o Teu Evangelho tem sido propagado, Senhor, através das nossas vidas, Pai. O Senhor tem cumprido o Seu propósito, Senhor, não só movendo o reino político, o mundo político, mas movendo também o reino espiritual, meu Deus, e o reino físico através das nossas vidas. Nós Te louvamos, Pai, porque entendemos o Teu grande amor por nós. A Tua palavra é a verdade. E quando a verdade vem, Senhor, a nossa alma, a ignorância, Deus, que é simbolizada como trevas no grego, a ignorância, Senhor, é tirada da nossa alma. A névoa, Senhor, o véu que tem coberto a nossa mente com a ignorância é tirado de nós. E nós podemos ver, Senhor, resplandecer a luz do Teu Evangelho. E nós podemos declarar que o Deus desse século não tem poder mais para cegar o nosso entendimento, porque a luz do Evangelho brilhou na nossa mente, Senhor, dissipando todas as trevas, Pai. E nós Te louvamos e Te pedimos, Deus, continue tratando conosco, continue falando conosco, continue ministrando no nosso coração, Pai. Nós queremos Te adorar um pouco mais, queremos Te adorar uma vez mais. Queremos e pedimos ao Senhor, aceite a nossa adoração nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Rendemos completamente a nossa vida, rendemos completamente o nosso coração ao Senhor, porque nós Te amamos, porque nós Te desejamos, porque nós Te queremos com toda a força do nosso ser. Aleluia. Cante ao Senhor, adore ao Senhor uma vez mais. Te adoramos, Pai. Aleluia, aleluia. O que me basta, sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti?
pela tua presença, Senhor. Nós somos tão imerecedores, Pai. Nós somos tão imerecedores da tua presença, Pai. Nós não queremos ser só agradecidos, mas nós queremos ser gratos pela tua presença. E quando somos gratos, te buscamos, rasgamos o nosso coração, deixamos a nossa opinião, Senhor, e aplicamos a tua palavra na nossa vida. Isso é gratidão. É olhar para trás e ver quem nós éramos, e ver da onde o Senhor nos tirou, e ver, Senhor, que a tua mão forte ainda continua nos sustentando. A tua mão forte continua sustentando a nossa casa. Senhor, o que seria de nós sem a tua presença? O que seria da nossa família, dos nossos filhos, das nossas finanças? O que seria da nossa nação sem a tua presença? O que seria dessa terra sem a tua presença, Pai? É a tua presença que nos basta, Deus. É a tua presença. É a tua presença que tem enchido o nosso coração. É a tua presença que tem nos confortado, Senhor. É a tua presença que tem nos confrontado para nos levar a um nível maior em ti, ó Pai. É a tua presença que tem nos confrontado para nos levar a um nível mais fundo em ti, Senhor, para nos tirar de águas rasas. É a tua presença, Pai. Não somos nós mesmos pela nossa própria força, mas é o Senhor. Por isso, nessa noite, Pai,